Corinthians que recebe o Atlético Mineiro e na expectativa para não repetir o desempenho tão ruim do ano passado. O Corinthians chegou a brigar contra o rebaixamento, ficou ameaçado, terminou na 13ª colocação. O Corinthians no ano passado e agora inicia uma trajetória de técnico novo, porque termina a temporada com o Mano Menezes, inicia a temporada também com o Mano, mas agora Antônio Oliveira à frente do Corinthians e o Atlético Mineiro, que teve a melhor campanha do segundo turno, para se ter uma ideia. Mas também tem mudança no comando técnico, sai Felipão, entra Gabriel Milito. Corinthians e Atlético Mineiro às 4h da tarde voltam a se encontrar em Itaquera. Mauro César. O Atlético num viés alta aí, né? Maneira que ganhou o Campeonato Mineiro, venceu os 2 jogos na Libertadores, teve um jogo difícil contra o Rosário Central em casa e venceu por 2-1. E o Corinthians, o Corinthians goleou o Nacional do Paraguai na Sul-Americana, mas antes não foi nada bem, né? No seu jogo lá contra o Racing no Uruguai, empatou, quase perdeu, teve até gol anulado do time uruguaio. E hoje tem já um desafio aí tremendo, vai ser muito atacado, certamente. Pelo perfil do técnico Diego Milito, imagino que o Atlético vai ser um time, não que vai atacar o tempo todo, mas vai ser um time que vai agredir o Corinthians, vai testar a defesa corintiana, vai deixar seus espaços também. É um jogo difícil para o Corinthians e para o Atlético também, claro, né? Porque é o início de trabalho ainda, mas o Atlético tem eu diria que hoje você olha para o Atlético e você vê uma perspectiva mais animadora do que a do Corinthians. Porque o começo do Milito é muito bom. E o Antônio Oliveira, até agora, não aconteceu nada demais, nada de muito relevante, né? Você fala, não, agora, e depois de uma parada longa aí, com a eliminação precoce do Campeonato Paulista, não se viu um Corinthians voltando com um grande progresso na sua proposta de jogo, naquilo que consegue apresentar. Galo que ficou com o título em 2021, né, e quer repetir também o bom desempenho no Campeonato Brasileiro do ano passado, terminou aí na 3ª colocação, contra esse Corinthians, que a gente falou do São Paulo, que tem um elenco nota 6, 7, Corinthians também, elenco nota 6, 7, não acho aquela coisa, hein? 7 eu acho exagero. Não, só um rápido intervalo, rapidinho, Flávio, você já vai falar, só um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, coisa rápida, e já voltamos com Canelada para você. Seguimos no YouTube, vai deixando o seu like, diga lá, Flávio. Não, que você falou 6, 7, eu acho 7 exagero. Acho que 6 é o limite. Bem na média. Dos dois. Acho que quando estiver muito bem é nota 6, eu acho, os dois. Tanto São Paulo como Corinthians. E nesse elenco do Corinthians, Flávio, Romero, hein? Mais uma vez ganhando protagonismo. Tá mal prova de que é nota 6. O Romero não é ruim, mas também não é aquele craque, né? Mas... Quando o Romero entra e faz diferença, você nota que o elenco é um elenco limitado. E ele faz a parte dele. Mas o fato do Romero ser o cara que está fazendo a diferença já mostra que o time do Corinthians é um time limitado. O Romero é um jogador bom, um jogador correto, nota 6. Ele sempre fez aquilo que dele se esperava, até acima do que se esperava pelo que custou. Mas o Romero é um jogador nota 6. Se ele entra e faz diferença é porque realmente é um elenco nota 6. Você não pode esperar muito mais que isso. Se você for olhar, por exemplo, com relação ao Atlético Mineiro, é futebol, né? Claro. Mas se tudo correr normalmente, as chances do Corinthians de ganhar o jogo hoje são bem pequenas. Seguramente vai ficar atrás do Atlético no Campeonato Brasileiro. Pode ganhar hoje? Pode, porque é um jogo só. Mas na média vai ficar atrás do Atlético no campeonato, é lógico. E o Campeonato Brasileiro do Corinthians no ano passado passa muito pelo Romero. 2 gols em São Januário, num confronto direto contra o Vasco da Gama. Gol importante fora contra o Grêmio. Também partida que ajudou o Corinthians a terminar na 13ª colocação. Começou o ano de 2024 numa fase artilheira, só está atrás na artilharia do Corinthians do Yuri Alberto, mas é questão de 1 gol. 8 gols para o Yuri, 7 gols para Romero, que voltou a ser o maior artilheiro da Arena Corinthians, Bruno Prado. O Leão é um cara que faz a parte dele dentro do que pode, ajuda o Corinthians em vários momentos. Assim, o Corinthians teve algumas mudanças no elenco, né, na comparação com o ano passado, um time que brigou para não cair. Esses 2 jogos que você citou foram importantes para não cair, que foram 2 vitórias fora da curva ali, principalmente a do Grêmio lá em Porto Alegre, que o Corinthians inclusive jogou com 1 a menos durante quase todo o jogo, que o Bruno Mendes foi expulso logo no início.
Então saíram vários jogadores, Renato Augusto, Gil, Juliano. De volta à Rádio Jovem Pan, agora sim com canelada deste domingo. Daqui a pouquinho tem Corinthians e Atlético Mineiro na Jovem Pan com o Nilson César analisando esse jogo e principalmente o elenco do Corinthians. Bruno Prado com a palavra aqui no Canelada. O elenco mudou bastante em relação ao ano passado, é um elenco hoje mais jovem, mas não é por enquanto, do que a gente viu no Campeonato Paulista, nesse começo de Sul-Americano. O Corinthians jogou também já 2 partidas pela Copa do Brasil. Não dá para dizer, o elenco desse ano é melhor que do ano passado. Não, pode até render mais no Brasileiro, vamos ver, né? É um time mais jovem, é um time com jogadores que fisicamente estão numa condição melhor que os que saíram, que até tecnicamente eram melhores do que esses aí. Mas é um Corinthians que, a princípio, a primeira briga é não correr risco lá embaixo, né? Aí, se der para fazer algo melhor, ok. Mas o primeiro objetivo ali, dentro do normal, é não correr risco de sofrer de novo na parte de baixo. E o adversário de hoje é um time que pode até sonhar com o título. É um time que briga ali por Libertadores / título, né? Está em outro nível, pelo menos de perspectiva para um campeonato brasileiro. Isso e tem sido esse. O Atlético foi campeão em 21, 22 não foi bem, ficou em 7º, e em 23 começa mal, dá uma arrancada e termina em 3º, né? Então, tem jogadores como o Hulk, como o Paulinho, como o Gustavo Scarpa, um elenco forte. Para mim, o Galo, ele é o favorito para o jogo de hoje mesmo em Itaquera. Não é um jogo fácil, claro que jogar Corinthians em Itaquera não é fácil, se bem que nos últimos anos o aproveitamento caiu bastante em Itaquera. Ano passado o Corinthians só ganhou 6 jogos no Brasileiro em casa. Inclusive na Libertadores também, perdeu em casa para Argentino Júnior, para Del Valle, isso foi decisivo para o time ser eliminado. Tem tropeçado muito em Itaquera, mais do que tropeçava antes, mas não é fácil jogar lá. O Atlético é um time melhor, é favorito, mas claro que sempre é um jogo complicado. Na temporada passada, apenas 6 vitórias do Corinthians, hein? Jogando em casa. Então o Corinthians não aproveitou muito bem esse fator casa na última temporada no Campeonato Brasileiro. E olhando aqui uma escalação do Corinthians lá de 2021, Corinthians com Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, William, Gabriel Pereira. Comparando com a provável escalação do Corinthians hoje, do meio para frente, Corinthians que tem Fausto Vera, Ranieri, Garro, Wesley, Romero e Yuri Alberto. O Corinthians de 21, por exemplo, é melhor, na minha visão, do que esse Corinthians de 2024. É o caso do Corinthians entrar esperto nesse Campeonato Brasileiro, Mauro César? Todo mundo fazendo aquelas projeções, né? Aquelas tier lists. Esses daqui vão brigar pelo título. Esses times aqui, tem que ficar espertos com a questão do rebaixamento, na briga pela permanência na Série A. Tem time de meio de tabela. O Corinthians é o time meio de tabela, mas tem que ficar esperto para não ficar ameaçado aí pelas zonas de rebaixamento, Mauro? Aqui nada, acabou a farra. A farra já acabou faz tempo. Agora tudo mudou. Tudo mudou. Aliás, estava vendo no site Meu Timão essa semana uma matéria sobre o patrocínio, que foi festejado como o maior patrocínio do Brasil. Aí tem comissão, tem parte que tem que ir para outra modalidade, sei lá, uma confusão danada. No final dá uns 70 milhões, né? Aqueles 120 milhões por ano. A Leila falou. Não, no final não é aquilo tudo. Nem é preciso a Leila falar, isso é óbvio, né? Não, mas ela falou, Leila falou, quero ver. Patrocínio, você tem que verificar, eu falei aqui também, tem que verificar qual o valor real. Isso aí. Valor real você vai ter, tem pagamento de algum imposto, tem comissão da agência que intermediou o negócio, que é uma coisa natural. O que diz multa, lembra? Teve que pagar a multa. Quem tem que pagar a multa com o antigo patrocinador, disseram que era o novo, mas depois não, era o clube, então você já vai abater do dinheiro, evidentemente. Enfim, é tudo muito fantasioso, né? Eu acho que assim, o Corinthians tem hoje uma gestão que poderia ser, eu diria revolucionária, mas transformadora do clube, não dá nenhum sinal nesse sentido. Então eu imagino o Corinthians continuando na mesma balada do ano passado, a não ser que o Antônio Oliveira consiga, de fato, montar uma equipe competitiva com esses novos jogadores que chegaram. É um elenco muito renovado em relação ao da temporada passada. Se ele conseguir fazer um grande trabalho, o Corinthians vai fazer um campeonato melhor. Mas isso depende muito do técnico e, consequentemente, dos atletas, né? Do entendimento entre eles e mais nada. Né? Que contratação teve, né? Houve um investimento. Jogadores pagando multa, inclusive. Mateuzinho / Matheus França, o Garro. E parece que se arrependeu, né? Que Mateuzinho, aí virou Matheus França, agora parece que quer voltar para Mateuzinho. Que bom. Pedro Raul foi. Mateuzinho França, podia ser assim, né? Pedro Raul, os dois já. O Garro,
Teve os gringos também que chegaram, os estrangeiros também, né? Palácios, Félix Torres. Então tem várias contratações. É um elenco bem renovado em relação do ano passado. Mas ainda não se provou. Ranieri também foi contratação. Ranieri, outra contratação também. Teve troca de treinador. Tem que ver o que vai conseguir. Ano passado nós tivemos uma grande surpresa que o Campeonato Carioca foi péssimo do Botafogo, começou o Brasileiro, o Botafogo começou a ganhar todo mundo. Então todo mundo fica na expectativa de que o seu próprio time consiga fazer isso, né? Não o final, mas o início do Botafogo. Nem precisaria tanto. Se fizer parte daquilo ali, o Corinthians vai ficar numa boa condição. Tem a questão também da Copa América, né? Que eu acho que Flamengo e Palmeiras, as principais forças, né? E os dois grandes candidatos ao título vão sofrer bastante com os desfalques na Copa América. E aí, de repente, pode aparecer alguém. Aí pode ser o Botafogo, pode ser o Atlético Mineiro, pode ser o Corinthians, pode ser o São Paulo, não sei, Fluminense, né? Internacional, Grêmio. Bruno Prado, a gente analisando aqui o Corinthians e essas possibilidades no Campeonato Brasileiro. A provável escalação do Corinthians para hoje, com Cássio no gol, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo. Ranieri, Fausto Vera, Rodrigo Garro. Wesley, Romero e Yuri Alberto. Bruno Prado. O time que vem jogando, né? O Antônio Oliveira, em alguns jogos, ele colocou ali Yuri Alberto e Pedro Raul juntos. Agora voltou o Romero para o time, né? A gente tem aí na ilustração essa escalação. É um time razoável, né? Um time, o Fausto Vera ficou fora alguns jogos, aí voltou, estava jogando o garoto, o Breno Bidon, agora no último jogo voltou o Fausto Vera. Hugo, lateral esquerdo, que também tem muitos altos e baixos, o Palácio se machucou logo no primeiro jogo, então é o Hugo, o único lateral. O Bidu até voltou, né? Até o Bidu voltou, tem ficado no banco, né? Assim, é um elenco muito razoável, não acho que é um time melhor que do ano passado. Tecnicamente, com certeza não é. Talvez consiga ter um conjunto melhor. Na parte física, deve ser melhor. Não deve ter tanta lesão. São jogadores mais jovens. Mas não acho que o Corinthians vai fazer um campeonato muito diferente, não, do que fez no ano passado. Se tomar menos sufoco, já tá bom. Porque no ano passado foi uma chance real de rebaixamento, né? O Corinthians, ele brigou realmente para não cair. Ele esteve ameaçado de verdade. Se conseguir não ficar ameaçado esse ano, já é uma coisa um pouquinho melhor, mas eu não acho que o teto aí é muito alto para o time do Corinthians, não. O Corinthians, Flávio, entra para brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro? Eu acho que o Corinthians ele entra na parte de baixo da tabela. Ele vai estar na parte de baixo da tabela. E essa parte de baixo da tabela ela é muito curtinha para a zona de rebaixamento. A gente sabe que tem time que ganha uma última partida, na última rodada, e vai para a Sul-Americana. Até então está correndo o risco de rebaixamento. O Corinthians ele é time para a parte de baixo da tabela. E desse grupo da parte de baixo da tabela são 10, 4 vão cair. Portanto, ele está nesse bolo aí, sim. Ele está nesse bolo de parte de baixo da tabela. E nós temos aqui também a provável escalação do Atlético Mineiro. Como é que entra esse Atlético Mineiro do Milito para enfrentar o Corinthians na estreia do Brasileirão 2024? O Galo que deve ir a campo com Everson no gol, aí vem Saravia, Gemerson, Maurício Lemos, Arana, Bataglia, Alan Franco, Zaratio e Gustavo Scarpa, Paulinho e Hulk. É bom o time do Atlético Mineiro, hein? Bom time. Eu acho que nas projeções... Acho que vai ser um time que, por esse elenco, deve brigar lá em cima, né? O Gabriel Milito chegou e chegou bem, ganhando o Campeonato Mineiro. Chegou numa semana, assim, também muito crucial, porque pegou viagem pela Libertadores, pegou uma final contra o rival Cruzeiro, e o Cruzeiro contando com a sua torcida lá no Mineirão. Mas o Atlético foi campeão estadual, o Atlético, o único brasileiro a vencer os 2 jogos na Libertadores, e agora estreando no Brasileirão, Flávio Prado. Muito bom time, principalmente a parte ofensiva. É muito difícil o Atlético passar algum jogo sem fazer gol. Aí você tem 2 laterais que sobem muito, né? O Saravia e o Arana. Arana numa fase ótima, fechando bem, fazendo gols. E uma estrutura, né, de time muito boa, que já vem aí de um bom tempo, né? Eu acho que o Atlético, sem dúvida, é parte de cima da tabela. E dependendo do estrago, se bem que ele também vai ser atingido da Copa América, ele pode ser esse time que pode furar a dupla Palmeiras e Flamengo, que para mim é a dupla favoritíssima à conquista do título. Alguém sempre fala em um terceiro. Esse terceiro seria, para mim, o Atlético Mineiro. Mas normal que fosse o Atlético Mineiro. Acho que é um time bem forte, está num patamar diferente do Corinthians. São coisas diferentes. Um lá em cima e outro aqui embaixo.
O Galo do Gabriel Milito, hein? 4 jogos, 3 vitórias e um empate desde a chegada do técnico argentino. E Gustavo Scarpa, hein? O Scarpa que até a chegada do Milito estava há 1 ano sem participar de gols. Scarpa que saiu do Palmeiras, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro 2022. Depois daquela passagem sem muito brilho pela Premier League com a camisa do Nottingham Forest, foi para a Grécia jogar pelo Olympiacos, que é um time que pertence ao mesmo grupo do Nottingham Forest, né, o mesmo dono. E agora retorna ao futebol brasileiro com a camisa do Atlético Mineiro. O Scarpa sempre teve dessas, né, Mauro César? Sempre foi um jogador que, né, nos times em que jogou, teve aquele período sempre de adaptação. No Palmeiras ficou um bom tempo, né, sem vingar o Gustavo Scarpa. Agora emendou uma sequência junto com esse Atlético Mineiro no coletivo, né? O Atlético Mineiro que ainda não foi derrotado no comando do Milito. Mas veio do banco, né? Contra o Cruzeiro na final, né? Ele começou fora, jogando pela direita, fez até o 3º gol do jogo, assim, né? O gol da virada do Cruzeiro. O gol que decretou, na verdade, a conquista do Atlético sobre o Cruzeiro. E acho que ele demorou muito também no Palmeiras por conta do perfil dos técnicos, né? Era muita ligação direta, né? Felipão, Mano Menezes, ele toma ligação direta. E o Scarpa é um cara que a bola tem que passar no pé dele. E mesmo com o Abel Ferreira demorou. Sim. Foi transformado em ala esquerdo e tal. Aí, depois de muito tempo é que ele começou a ser aproveitado no meio campo. Ele foi um destaque do Campeonato Brasileiro do ano retrasado. Conquista muito convincente do Palmeiras. Ficou na frente a maior parte do tempo, abriu vantagem, ganhou o título de forma incontestável. E aí teve essa aventura internacional, agora está voltando. Eu acho que é um jogador que vai ajudar muito o Atlético. Especialmente porque o Atlético tem ali uma dupla de ataque muito poderosa, com Paulinho e Hulk. E certamente ele vai dar bons passos para esses jogadores. Imagino que o Milito vai tentar explorar ao máximo esse potencial que tem o Gustavo Scarpa, né? Scarpa, até a final contra o Cruzeiro, estava há mais de 1 ano sem participar de um gol. E desde então já marcou 2 gols com a camisa do Galo. Flávio Prado. Eu vi os jogos boa parte, né? Os jogos, vi o Scarpa super à vontade, participando de jogadas. Ele começa a lembrar o Scarpa do Palmeiras, né? O Scarpa ativo, participativo. Lá na Premier League ele ficou todo encolhidinho, né? Não se achou em nenhum momento. Na Grécia eu não vi, mas provavelmente também a coisa não andou bem. Chega muito à vontade, aí ele vai abastecer jogadores do porte de Hulk, de um Paulinho, né? E a coisa fica tranquila para ele, Alan Franco junto, Batalha junto. É um time que chega uma pegada realmente muito forte. O Scarpa tende a crescer na competição, porque ele é muito bom jogador, tem muita habilidade e vai ajudar muito na chegada da bola a esses atacantes. O Paulinho, nossa senhora, é impressionante a frieza dele, né? Como ele chega na cara do gol com muita facilidade. E o Hulk a gente já conhece, o Hulk não precisa nem chegar na cara do gol, né? Bate de longe, chega bem. Vai ser um time interessantíssimo de se ver, esse time do Atlético Mineiro. Vai ser Teremos alguns jogos bem legais, quando Palmeiras, Flamengo e Atlético se enfrentarem, dá pra gente imaginar partidas bem interessantes. A gente mostrou a sequência do São Paulo, que é complicada, mas se liga só na sequência do Corinthians, hein? O Corinthians tem uma sequência aí com o Atlético Mineiro hoje, aí depois, na quarta-feira, o Juventude fora, tem o Bragantino fora, no dia 20 de abril, viaja à Argentina. O Corinthians também vai pegar uma sequência de 3 jogos como visitante. Juventude, Bragantino e Argentinos Júniors pela Copa Sul-Americana. E volta a jogar em casa contra o Fluminense. Então, o calendário de jogos desse Corinthians, Atlético Mineiro, Juventude, Bragantino e Argentinos Júniors, né? Essas 3 partidas fora. E aí, Galo e Fluminense em Itaquera. É a sequência do Corinthians, do professor Antônio Oliveira, que até o momento soma pelo timão 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 21 gols marcados, 7 sofridos, 70% de aproveitamento. Essa vai ser a maior sequência, já que a gente está acompanhando aqui o calendário de jogos do timão, vai ser a maior sequência do Corinthians no ano, né? O Corinthians não teve essa sequência de tantos jogos em um mesmo mês. Tá aí, Flávio Prado. Só jogo difícil, hein? Pro Corinthians, o Vampeta aqui, a gente estava fazendo a projeção no bate-pronto esses dias. Só jogo complicado também pro Corinthians. Porque o time é limitado, né? Então qualquer jogo é difícil pro Corinthians. Ele vai jogar hoje, ele não é o favorito, ao contrário, o favorito é o Atlético.
joga lá em Caxias com o Juventude foi buscar um ponto interessante lá em Criciúma. Criciúma acho que vai tirar muito ponto, é um time muito bem organizado, mas ele perdeu ponto ontem, né? Ele fez o gol do seu ex-jogador fez um gol, né? O Renato Kaiser, e depois ele acabou tomando um gol, então não dá pra gente ter uma dimensão do que vai ser o Juventude, que era um time bem organizado com o Carpini, né? Era um time ajeitadinho. Agora, quem pegou o lugar do Carpini lá? Roger Machado. Não, o Roger é muito bom. O Roger ele pode fazer um trabalho bacana com o time. E aí vai pra Argentina aí. Argentina não, né? Argentina aí já é... Aí... Não sei como é que ficou aquela história do Fausto Vera, se acertaram a dívida ou não. Mas você vê como é que é o futebol. Mas né? eles seguraram o Fausto Vera lá como garantia. Não vou ele ver. O Corinthians joga lá e o Argentino Júnior joga aqui, né? Você vê como é que é o futebol. Não sei se o Corinthians já acertou a dívida que tem com o Fausto Vera, mas eles estavam na bronca lá, né? Os argentinos estavam na bronca. Essa coisa de pago, devo, reconheço, pago quando puder, é complicado, né? Então essa sequência do Corinthians vai ser... O Corinthians ele vai ter muita dificuldade contra qualquer adversário, né? Sendo muito sincero, quanto mais o Corinthians se livrar, Corinthians, São Paulo, esses times, se livrarem das outras competições, melhor para eles, para não correr risco no Campeonato Brasileiro.